no programa de hoje, dialogando com o André Longobardi, nós vamos falar sobre a crise econômica de Macaé que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Olá, André, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Ezio. É um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso escritório e principalmente para dialogar sobre a nossa querida Macaé. Estou à sua disposição e queria saudar também o público que nos assistiu nesse momento. Ok, André. Há quanto tempo você reside em Macaé e você atua como empresário no ramo de offshore? Ezio, eu tenho 39 anos de idade e a minha família chegou em Macaé há 38 anos atrás, praticamente junto com a Petrobras. Ou seja, eu me considero um macaense de coração e toda a nossa história, da nossa família, toda a nossa trajetória está vinculada a Macaé. Ou seja, eu não nasci em Macaé, mas fui criado dentro de uma empresa privada na cidade de Macaé. André, vamos falar hoje sobre o assunto crise econômica no município de Macaé. A gente sabe que isso é uma crise internacional, né, com reflexo a nível nacional e transportando para o nosso município, que é onde nós somos a capital nacional do petróleo. O que você tem a falar sobre essa crise econômica que nós estamos vivenciando nos últimos dias de Macaé? Com desemprego em massa, com a população toda assustada, enfim, o que você tem, qual é o panorama que você pode falar a respeito da crise econômica que Macaé está vivenciando? Ezio, a crise econômica em Macaé, ela é evidente, ela é latente. Por quê? Macaé hoje só tem uma indústria, Macaé só vive na indústria do petróleo. E como a Petrobras vive uma crise, porque a crise, na verdade, é na Petrobras, que fatores levaram a Petrobras a entrar em crise? Vários. O investimento no pré-sal muito alto, o preço do barril do petróleo, que teve uma queda de quase 50% nos últimos meses, a alta do dólar, essa variação de câmbio e a Petrobras tendo contraído muitos investimentos internacionais. Então, a crise na Petrobras, não podemos esquecer também, do caso de corrupção, né, dos desvios, da questão do balanço, da credibilidade da Petrobras, das ações na Bolsa, que chegaram a patamares mínimos, né, até vergonhosos, né, para nós aqui que somos idealistas e que temos amor a essa terra. Então, a crise existe, é uma crise do petróleo. E Macaé, infelizmente, vive da indústria do petróleo. Então, está explicado aí por que uma crise tão latente e tão evidente no nosso município. Você acabou de citar sobre a alta do dólar no câmbio. Você acabou de citar sobre a questão da queda do barril de petróleo, que estava na casa dos $115 e hoje está chegando a $59. Foi a cotação de hoje, né? Do dia de hoje. Você atribui isso que lá na ponta a cidade de Macaé recebe menos royalties por conta disso. O que você atribui em relação a essa queda dos royalties e essa mobilização dos governantes, não só de Macaé, mas dos municípios vizinhos, estão todos assim apavorados, estão realmente buscando alguma solução a qualquer custo? O que você tem a falar sobre isso? Ezio, toda crise ela tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que gera sofrimento, gera angústia, gera tensão na sociedade, ou na empresa, ou na família. Mas existe o lado bom da crise, é porque a crise leva ao debate, a crise leva à reflexão. E das grandes crises se tiram as grandes oportunidades. Então, Macaé estava muito acomodada e muito acostumada com a indústria do petróleo e com toda a sua pujança. Você quer dizer o quê? Estava na zona de conforto? Na zona de conforto, porque todo mês, desde que foi instituído o royalty, todo mês entrava para os cofres do município uma cifra astronômica de royalties. A cadeia estava aquecida, a Petrobras estava investindo, as plataformas chegando, perfurando, produzindo, ou seja, gerando empregos. Então sempre existiu ao longo dos últimos 40 anos, um crescimento natural do município de Macaé, da cidade de Macaé, por carona da indústria do petróleo. Agora a gente chega numa crise, a gente se depara um cenário até de reflexão. Por quê? Que vias alternativas nós temos, Ezio? Eu pergunto para você e para o telespectador em casa. Não temos turismo, não temos pecuária, não temos agricultura, não temos pesca. Se você falar, temos um turismo, o turismo de negócios ligado à indústria do petróleo. Se você falar, não, mas os restaurantes vivem cheio, por conta dos profissionais das empresas que vinham para Macaé e já não vêm mais. Então a gente percebe sensivelmente na cidade
restaurantes vazios, churrascarias que deixaram de ter rodízios todos os dias para conter despesas e superar a crise. O reflexo é imediato. Imediato. A gente vê hotéis fechando andares, a gente vê hotéis reduzindo o quadro funcional, ou seja, a crise é evidente, ela é latente e a gente está tendo que se reinventar, né? Como um todo mundo, você tem duas alternativas, né? Ou sai de Macaé ou você enfrenta a crise. Nós optamos por enfrentar e temos certeza que vamos superá-la. Isso quer dizer o que, André? Você está falou todo esse contexto, acabou de citar agora. Você acha que faltou o dever de casa do governante? Faltou políticas públicas? O que está acontecendo? É inevitável se falar que o poder público tem participação direta na nossa economia, ou seja, quem traça o plano, quem traça as diretrizes, quem abre caminho é o poder público. Ou seja, se a gente não tem políticas públicas para desenvolvimento de economias alternativas, não vai haver investimento no município. Ou seja, a Petrobras se instalou em Macaé, ela trouxe de carona muitos investimentos, ao ponto que Macaé cresceu, mas não desenvolveu. A gente tem problemas de infraestrutura, a gente tem problema de escoamento, o nosso porto, que já tem 40 anos, ficou localizado numa zona central da cidade, de difícil acesso, difícil mobilidade, onde cria conflito entre o morador e o trabalhador, né? Entre a pessoa que vem com seu carro, com a família para ir para uma praia, se depara com uma carreta transportando uma ferramenta de perfuração, de produção e causa um caos. Então, eu acho que houve sim uma negligência do poder público ao longo desses anos com o planejamento da cidade. Na sua visão como empresário macaense, na sua visão como empreendedor, qual seria a sugestão que você daria hoje para uma política pública correta no nosso município de Macaé? Bem, vai de encontro ao que eu já falei, sem querer ser repetitivo. Precisa se investir em diversidade econômica, precisa, para ser competitivo, investir em inovação tecnológica, a gente tem que dar condições, a gente tem que investir em tecnologia, porque quanto mais artesanal o processo, mais ultrapassado ele é. Então a gente precisa investir em modernidade, em tecnologia, em diversidade e a gente precisa, nesse momento mais do que nunca, Ézio, de incentivos. Ou seja, a gente paga uma carga tributária muito alta, a nossa legislação trabalhista é muito arcaica, nós temos encargos hoje muito onerosos, então é preciso que se faça todo um debate para poder tornar a indústria nacional, para incentivar o microempreendedor individual, para incentivar o empresário a investir no seu negócio. Então, precisamos promover incentivos, precisamos fomentar desenvolvimento. E na crise, como eu disse, a gente promove vias alternativas de debate e de ação. Em relação à questão da política pública dos royalties do petróleo, parece que está havendo uma mobilização a nível de cenário político nacional sobre a minimização das perdas dos royalties. Você que acompanha esse cenário econômico de Macaé e a nível nacional, dia a dia, você que está sempre atento aos detalhes, à economia, o que você tem a falar, o que você sabe sobre o assunto, o que você tem a falar para o telespectador a respeito dessa mobilização hoje a nível nacional? É verdade, Ézio. Toda essa discussão, ela gira em torno do âmbito político também, porque, como eu disse anteriormente, é o poder público, é o legislativo, é o executivo que ditam os caminhos, as regras e as normas. Então, alguns anos atrás, no governo Rosinha Garotinho, foi criada uma lei denominada à época de Lei Rosinha, onde criou-se incentivos fiscais para municípios que tinham dificuldade de promover o desenvolvimento econômico. E nessa lei se dizia que estes municípios inseridos na lei teriam incentivos no ICMS, na alíquota, para 2%, contra 19%, que é a alíquota normal de empresas não incluídas nessa lei. E naquela época, Macaé, por toda a pujança econômica, por todo o investimento, o crescimento da indústria do petróleo, ela ficou de fora, ela não foi incluída como beneficiária, como cidade beneficiária do incentivo. E também não houve uma luta política para isso, né? Eu não posso afirmar, eu até acredito que houve, mas quando se chegava em discussão, eles viam Macaé como uma cidade rica.
e desnecessária de que se houvesse uma intervenção pública, um incentivo para uma cidade. Que se enquadrasse nessa lei. Na época. Hoje a realidade é totalmente oposta. Macaé hoje vive uma recessão, Macaé vive uma situação de desemprego crescente. A gente vê o comércio local fechando, a gente vê pessoas indo embora de Macaé. Um fato curioso, Ezio, é que no passado, eu falo porque estamos aqui há 38 anos, a gente tinha um problema em Macaé de desqualificação de mão de obra. Existiam os postos de trabalho, mas não existiam trabalhadores qualificados e capacitá-los para ocupá-lo. Hoje o cenário é tão crítico que a gente vive o inverso. Hoje a gente tem os profissionais qualificados, capacitados, de know-how acima de qualquer discussão, desempregados sem conseguir colocação. Por quê? Muitas empresas de perfuração mandaram sondas embora, saíram do Brasil, porque a Petrobras, no momento, ela só produz. Ou seja, o retrato desse momento é desemprego, recessão, crise. E aí você me perguntou de ações de políticas públicas. Então, estamos tentando incluir Macaé na antiga denominada Lei Rosinha. Estamos tentando criar em Macaé, ou pelo menos fomentar uma discussão sobre a necessidade de uma zona incentivada de negócio, porque a gente olha para os municípios vizinhos, todos eles criaram suas zonas especiais de negócio ou distritos industriais. E famosa ZEM. A famosa ZEM. E Macaé não. E o que acontece analisando de uma forma regional? Muitas empresas estão vindo para esses municípios fazer uso desses incentivos fiscais, Lei Rosinha, concessão de área, ICMS, ISS reduzido, e vem trabalhar em Macaé. Ou seja, a gente acaba em Macaé tendo problemas muito maiores do que em todo o estado, porque além de ter só a indústria do petróleo, que é a principal e única atividade econômica do município, a gente concorre com o nosso entorno. Então, realmente, essa é uma questão a ser discutida. Uma outra que a gente também está brigando é com uma política do governo federal que ela existe desde 2003, é o Programa da Mobilização da Indústria do Petróleo, e que ela não está sendo implementada. No PROMIMP, ele cita que tem que ter uma política de conteúdo local nas licitações Petrobras, ou seja, para cada licitação Petrobras tem que ter um número mínimo percentual de produtos nacionais e serviços nacionais, e na prática isso não está acontecendo. Inclusive me parece que também é obrigado de ter empresas dentro do município. Então, a política do governo federal... O PROMIMP também agrega. A política do governo federal, ela cita só empresas nacionais, não estrangeiras. Já houve no passado, na década de 80, quando os estaleiros estavam fechados, que a indústria naval estava na bancarrota, criou-se no governo do estado uma política de conteúdo local estadual. E isso salvou a indústria naval. Então, o momento hoje... Onde foi gerado milhares de empregos. Milhares de empregos. Hoje, o Rio de Janeiro, ele detém 22 estaleiros ativos, que representam a metade de todos os estaleiros no Brasil funcionando. O que a gente precisa é estimular as economias locais. Então, a política de conteúdo local, na nossa ótica, ela tem que ser implementada no governo federal, no governo estadual e, por que não, também no governo municipal. Então, se a gente conseguir traduzir isso nas esferas do nosso círculo de atuação, eu acho que quem ganha com isso é o munícipe. Eu acho que é o cidadão, é o empreendedor, é o trabalhador. Então, a política de conteúdo local é uma coisa que está sendo muito discutida e a gente vê com bons olhos, a gente vê como uma alternativa muito eficaz, possivelmente eficaz. Existem outras discussões também. A gente soube agora recentemente que no Senado Federal foi dada entrada à alteração de um decreto onde cria o Fundo de Equilíbrio Fiscal dos municípios e estados produtores, ou seja, vai permitir que os municípios e estados produtores eles possam postergar as suas dívidas, elas possam usar as médias de receita dos últimos 3 anos e possam programar as suas dívidas para mandatos posteriores, ou seja, é contrair dívida para governos futuros, que hoje a lei não permite, a resolução não permite. E diluindo a longo prazo. A longo prazo, mas é uma alternativa de superar a crise. Como eu já disse, toda crise gera oportunidade. A gente precisa saber olhar a crise com olhos críticos, enfrentá-la e tirar as melhores oportunidades de cada crise. André,
diante de tudo que nós estamos conversando a respeito da crise econômica que nós estamos vivenciando no município de Macaé, diante de tudo que você citou aqui em relação à falta de políticas públicas, você acha que faltou realmente investimento no município em relação a outros segmentos dentro do município, como turismo, agricultura, pesca, enfim, que minimizaria hoje o impacto da crise na economia do petróleo? Acho, Ezio, eu repito o que eu já disse aqui. A indústria do petróleo, ela trouxe um crescimento para a nossa cidade, que é diferente de desenvolvimento. Crescer é desordenado, crescer é você aumentar, ampliar de forma desordenada. Foi o que aconteceu com Macaé, com a nossa mobilidade, aconteceu com o nosso turismo, aconteceu com a nossa indústria, mas desenvolvimento a gente não teve. Ou seja, o município de Macaé, ele cresceu por força da Petrobras e da indústria do petróleo, não fruto de um planejamento, não fruto de políticas públicas de desenvolvimento. Eu vou citar um exemplo muito interessante que a gente tem aqui do lado, o município de Quissamã. O município de Quissamã estava tentando promover uma atividade econômica sustentável para o município e eles investiram em pesquisa, fizeram parceria com uma universidade, fizeram um estudo de solo e perceberam que aquele solo daquele município perceberam que o solo daquele município ele era viável para a produção de coco. A prefeitura investiu em treinamento, capacitação e até doou as primeiras mudas de coco. E hoje a gente tem em Quissamã vários produtores de coco que tiram o seu sustento, que fazem a economia local girar, que gastam no comércio, e isso faltou em Macaé. Então, o turismo de Macaé é um turismo basicamente de negócio, ou seja, com a redução, com a recessão da indústria do petróleo, consequentemente houve baixas nas hospedagens, nas estadias nos hotéis. Os restaurantes que viviam lotados, e Macaé, diga-se de passagem, tem uma excelente gastronomia, a gente vê restaurantes vazios porque os homens de negócios que vinham para Macaé, aquela quantidade enorme de trabalhadores que nós tínhamos na cidade, eles saíram de Macaé, alguns estão desempregados, então toda uma consequência de uma decadência de uma atividade econômica. A gente hoje é dependente somente de uma economia e faltou planejamento, faltou ação, faltou atuação do poder público, a exemplo do que aconteceu em Quissamã. Cito ainda, o exemplo de São João da Barra. São João da Barra agora investiu, criou uma parceria com um grupo privado e promoveu uma verdadeira transformação na cidade. Você defende muito a parceria público-privada, né, André? Defendo. Eu acho que o público, Ezio, ele tem que cuidar realmente daquilo que é diretamente ligado ao cidadão. Eu acho que o poder público ele tem que prezar pela saúde, pela educação, pela segurança. Não acho que o poder público tem que ter responsabilidade de gerar emprego. Hoje a gente vê muitos municípios, e Macaé não é diferente, com uma sobrecarga muito grande no seu orçamento com o pessoal. Às vezes até tendo dificuldade de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, a obrigação de gerar emprego é da iniciativa privada. A obrigação de prover o investimento é da iniciativa privada. O poder público ele tem que abrir o caminho. O poder público ele tem que criar aparatos e aparelhos que possam produzir, que possam permitir que a iniciativa privada venha e faça o desenvolvimento, a exploração. E aonde que o município ganha com isso? Se tivéssemos hoje algumas parcerias público-privadas, um exemplo no VLT de Macaé, se tivesse uma empresa privada administrando, o município estaria arrecadando com ISS, com impostos. Vou citar outros exemplos. Se o ginásio poliesportivo... O projeto estaria em ação, né? Estaria funcionando. O munícipe iria estar... Já estava executado, né? Um outro exemplo é o centro de convenções. O centro de convenções que custou uma cifra milionária para o município. A cada ano ou a cada 2 anos, por conta de uma feira, que a arrecadação com essa feira pro município é muito pequena. Claro que a gente tem uma arrecadação no entorno bastante significativa, né? Macaé recebe muito o turismo de negócio verdadeiramente acontecendo durante a feira, mas aquilo ali só gera prejuízo para os cofres públicos. Se tivéssemos uma parceria público-privada, o município construiu, uma empresa privada administra e paga para o município pelo uso daquilo ali, paga para o município
pelo negócio gerado ali. Então, não acho que o município tenha que ter ginásio, não acho que o município tenha que ter banco, não acho que o município tenha que ter conflitos com o poder privado, com a iniciativa privada. Então, eu defendo muito essa bandeira da parceria público-privada. Eu acho que se a gente conseguir aliar, né, a ética, a transparência e a dinâmica da iniciativa privada junto ao poder público, eu acho que a gente só tem a ganhar como sociedade. Você acha que é um casamento perfeito? Eu acho que é um casamento perfeito. André, vamos porque o privado, ele quer lucro. O público, ele quer bem-estar à sociedade. Então, se a gente conseguir aliar o privado e o público, a gente consegue lucro com retorno de bem-estar à sociedade. É uma convergência de excelência. É uma convergência de excelência. Bom, André, vamos para as considerações finais. Nós vamos chegando ao final de mais um programa, Dialogando com André Longobardi. A consideração final, eu vou ser um pouquinho redundante. Eu acho que toda crise, ela gera oportunidade, toda crise tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é a tensão, é a aflição, é a recessão, mas o lado bom é que a gente aprende. E vamos citar um exemplo, por exemplo, da Noruega. A Noruega, quando ela passou a receber royalties, ela criou um fundo de reserva onde ela se prepara para uma possível crise futura com aquele royalties recebido. Ou seja, houve um planejamento, uma estratégia. Então, nós não temos um fundo, nós não temos políticas públicas de combate à crise, nós não temos atividades econômicas alternativas. Então, que essa grande crise sirva para Macaé tirar a oportunidade, a melhor oportunidade, e eu espero que seja passageira, Edson, porque quem sofre, né, é o munícipe, quem sofre é o trabalhador, quem sofre é a dona de casa. Então, a crise, ela não é interessante para uma sociedade, ela não é interessante para uma democracia. E eu espero de coração que consigamos enfrentar, né, aliados o poder público e a iniciativa privada, e que a gente consiga retornar para a sociedade tudo que a gente explora da sociedade, tudo que a gente tira dela, porque a nossa carga tributária é muito pesada, não é só para a empresa, é para o trabalhador, é para a dona de casa. Então, temos uma riqueza muito grande no nosso subsolo, que é uma riqueza natural, né, que é o petróleo. No pré-sal, uma coisa ímpar no mundo, porque é uma quantidade muito alta, com uma profundidade muito grande. Então, eu não tenho dúvida que a médio e longo prazo a gente vai superar essa crise e vai tirar a melhor oportunidade dela. Torço para que isso aconteça logo. André, muito obrigado e um grande abraço para você. Edson, eu agradeço o convite, espero que você volte. Eu quero continuar dialogando com você e com a sociedade. Eu queria deixar aqui um abraço para quem estiver nos assistindo, para você, que o programa Dialogando continue, porque uma das alternativas para superar é dialogar, né? A gente precisa hoje de muito mais diálogo. Desejo sucesso a todos e até breve. Fique com Deus. Bom, chegamos ao final de mais um programa Dialogando com André Longobardi, e a todos vocês de casa um grande abraço e até a próxima.